Foi? Foi? Já começamos? Começamos. Olha que lindo. Primeiro a gente vai orar. Vamos orar. Tá? Pra depois a gente desenrolar tudo que a gente tem que desenrolar. Amém. Bora orar? Bárbara Costa. Senhor, em nome de Jesus, nós engrandecemos o teu santo e poderoso nome. Amém. Tu és digno de honra, de glória, de todo louvor. Eu não conheço um Deus maior que o Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar através dos lábios desta mulher, Espírito Santo de Deus. Amém. Tudo aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo o que tem muito dentro da gente, dúvida, perguntas que a gente não consegue fazer para ninguém. Que o Senhor use a tua filha neste lugar, nessa Amém. tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Hoje nós estamos com essa câmera aqui que é minha, né? É a sua, aquela lá. Essa câmera aqui que é minha. É isso. Com a pastora Bárbara Costa. Aí, doutora Jane deixou outro dia, ela esteve aqui no podcast, Teve. e ela deixou uma frase muito bacana. Crime é crime, pecado é pecado, Bárbara. É. E aí, Mas pecado é crime. vamos não orar? Já? Já não orou? Não. Crime é crime, É isso. pecado é pecado. É desse jeito. Vamos orar É. para resolver ou vamos tomar uma atitude? As duas coisas. Vamos lá. As duas coisas. Me faz aqui, pastora Bárbara Costa, se apresente, por gentileza. Eu sou a Bárbara, né, mãe, filha do Deus Altíssimo, né, mas esposa. Eu sou hoje terapeuta comportamental, eu sou uma formanda em psicologia. E é isso, hoje eu sou líder da minha igreja, né, eu trabalho no ministério cuidando de adultos, cuidando de jovens adultos acima de 35 anos. Tem um trabalho muito lindo lá, com pessoas divorciadas, separadas, com solteiros, com casados também. Né? Minha igreja é uma igreja celular, em célula. Né? A gente comporta ali, debaixo da nossa liderança, temos 32 células. E, mais ou menos, se cada uma tem 10 pessoas, 320 pessoas debaixo do nosso pastoreio. E fora o ministério, que junta todo sábado à noite, às 20 horas, pessoas ali, 180, 250 pessoas, mais ou menos. Separadas? Também. Ou... A maioria é solteira e a maioria é divorciada, a maioria é né? separada. Eu tenho alguns casados junto comigo na liderança. Mas a maioria que frequenta o sábado à noite é divorciado, são pessoas que nunca casaram, já adultas, né, com 40 anos. São pessoas que são mães solo, são pessoas que estão ali com marcas da vida, né? E esse é o nosso ministério. Que bacana. Falando do seu ministério, como é que começou a sua caminhada com Cristo, Bárbara? Então, eu me converti, né? Cristo me acha com uns 20 anos, né? Quem me leva para a igreja é um namorado. Eu conheci um rapaz numa festa junina naquela época, né, de baile. E aí eu tive um namorado violento, um fim de um relacionamento ali da minha juventude. E esse namorado, ele não queria separar, e aí ele pega uma faca e vai me encontrar nessa festa. E aí eu, para fugir desse namorado, eu encontro um rapaz que me acolhe, né? E aí eu passo a namorar esse rapaz que afastou desse cara. E esse rapaz me leva para a igreja, aos meus 19 para 20 anos. Ele me leva para a igreja. E aí eu lembro o dia da minha conversão, eu lembro uma igreja tradicional, né, na época presbiteriana. Hoje eu sou da Igreja Batista, mas naquela época uma igreja muito tradicional. Naquela época não tinha bateria, não tinha, né, só tinha órgão, né, era hino. E naquela época eu lembro da minha conversão, eu me apaixono pela igreja. Mas, na verdade, a família desse rapaz, ela quase que comandava a igreja inteira, né? E aí, quando a gente se separa, eu vou embora, né? Porque, na verdade, a igreja era dele, né? Era o presbitério, né? Aquela coisa que é presbiteriano, o presbitério que organiza a igreja. E aí, eu saí da igreja. 1 ano depois, eu sofro um acidente de carro. E aí, eu lembro da igreja e volto para agradecer, porque foi um acidente de perda total do carro. E aí, eu volto para agradecer. E quando eu volto na igreja, já tinha tido aquele encontro com Cristo, e eu já tinha me batizado, eu lembro. E aí, quando eu chego lá, eu encontro meu marido hoje, né?
Aí eu vejo um menino lá que tocando que violão. foi o rapaz que te... Não, aí outro já, que ele já tinha Ah. ido embora. Aí quando eu volto para agradecer do acidente, que aí meu esposo está tocando violão, está lá diante da igreja, e aí é meu marido até hoje, é meu esposo. Isso com 23 anos tem esse encontro, a gente ali, e a gente se casou, tivemos filhos e estamos na igreja desde então. Que bacana. Me fala aqui, como nasceu o Ministério Essência? Então, é muito curioso, porque, na verdade, eu levo um susto, né? Porque a gente estava ali já nas células, né? Porque a nossa igreja, a maior visão da nossa igreja é a célula. A gente chega hoje a 19 mil membros, somos uma igreja com 4 mil pessoas por culto, né? Temos 5 cultos por domingo. E é assustador mesmo, né? E aí, a gente já... Caminhando com essas pessoas, o pastor vê uma liderança sobre as nossas vidas e chama a gente para cuidar desse nicho de pessoa que estava enchendo o e-mail dele, a caixa de e-mail dele, perguntando que elas não se encaixavam na igreja. Aí ele tem um encontro comigo e meu esposo e pergunta se a gente topa cuidar dos adultos da nossa igreja, né? Ele fala que tem uma deficiência na nossa igreja nessa área e a gente topa o desafio. Só que aí as pessoas começaram a me questionar e a começar a ministrar sobre isso, sobre divorciado, sobre essa área. E eu começo a chorar, porque eu não tinha sido divorciada. Meu marido era meu marido de juventude, né? Eu não tinha essa dor. E a gente costuma dizer que onde a gente é ferido, Isso. ali está nosso ministério. Só que eu não tinha sido ferida nessa área, né? E aí eu fui para o chuveiro, eu lembro o dia, assim, que eu fui para o chuveiro e chorei muito, muito mesmo, perdida. E aí o Espírito Santo ali, ele guia a gente, né? Ele me leva no último versículo do livro de Juízes, que diz que naquele tempo em Israel não se existia rei e as pessoas passaram a fazer o que queriam. E aí Deus me mostra que a gente precisava ser uma referência, né? Eles estavam fazendo daquela forma tudo errado porque eles não tinham uma referência de casamento e de casal. E aí se levanta o ministério, aí eu lembro na época que era outro nome, era Be-Up. E aí o pastor, tira esse nome, isso nunca deu certo. E aí a gente estava vivendo um ano da essência na igreja, e aí fica essência, né? E essência, na verdade, é o finalzinho, é o cia, né? Essenciar, é companhia, você não está só. E aí a gente, hoje tem 6 anos o ministério, é muito gratificante, é óbvio que a gente está ali cheio, já choramos muito, mas Deus tem dado graça. A todos, né? A todos. E tem me transformado, eu creio, assim. Aí é onde entra a minha história, né? Porque você sabe, meu marido tinha uma promessa de pastor desde a juventude, desde essa época do presbitério. E quando Deus chama a gente para um ministério, a gente começa a entender o caminhar ali de pastoral, de estar nesse lugar de pastor, de cuidando de pessoas, de vidas. A nossa igreja, ela tem... Por que a gente chama a gente de pastor? Nossa igreja tem um lema, né? É cada casa uma igreja e cada líder um pastor. E aí, se você encontra o pastor Josué Valandro Júnior, ele vai falar, você é um pastor aqui na minha igreja. E todo mundo acaba dizendo que a gente é pastor, né? Mas, na verdade, ainda não somos ordenados. E aí, todo mundo, Bárbara pastor, Arlindo pastor, e a gente começa a florescer nosso ministério. E aí eu começo a pedir o Senhor, só que eu não tinha o 2º grau, eu não tinha estudo, eu não tinha concluído o meu estudo, e para fazer o seminário da nossa igreja, precisava do 2º grau. E eu era muito besta e muito orgulhosa, eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha. Que eu não tinha os meus estudos. E aí eu guardei aquela dor, né, para mim. E eu tinha um pastor, que era o pastor principal, que era responsável pela faculdade da nossa igreja. Ele não podia me ver. Quando ele me via, ele falava assim, por que você não faz o seminário da igreja? E eu fugia dele, assim, como... Mas você sabe que era puro espiritual? Aí eu comecei a chorar em Deus, falando para procurar meus documentos. Eu tinha abandonado. Com 18 anos do 2º grau, eu tinha chutado o professor de estatística. Eu vou embora. Corta para mim. Corta para mim. Já cortei. Ela o quê? Ela o quê? Ela chutou o professor, terra? Eu era terrível. Se Jesus não me encontra. Eu chutei o professor de estatística e fui embora. E eu fui embora e eu fui muito bem profissionalmente a minha vida inteira. Profissionalmente. E ninguém nunca me perguntou minha escolaridade. Nunca. Eu sentei em grandes mesas. Eu fui da área comercial, negociei grandes contratos e ninguém nunca perguntou se eu tinha estudo. Calma. Começaram a perguntar no dia que eu me posicionei em Cristo. Eu ia ministrar, às vezes, reuniões de mulheres ou algum lugar assim, e alguém sempre perguntava, essa menina aí é o quê? Não bastava eu ser só cheia, né?
as pessoas precisavam pedir uma referência. Fizeram isso com Paulo, né? E aí aquilo começou a me envergonhar demais. Mas você sabe que Deus não precisava me usar, porque Ele não precisa usar ninguém. Ele usa os loucos para confundir os que são. Mas você acredita que aquilo começava a me envergonhar. E aí Deus falou comigo uma certa noite, profundamente. Ele falou assim, eu sou um Deus conclusivo. Eu sou um Deus que vê o fim antes do início. A vida é feita de ciclos. E o que você tem abandonado? E eu tinha abandonado essa área da minha vida. E eu comecei atrás. E quando eu comecei atrás, eu não achei. Né? Eu fui muito lá atrás, porque isso tinha acontecido em 95. Então, a escola já não existia, tinha pego fogo a escola. E eu comecei a visitar esse lugar para concluir essa história em Deus. E aí, eu, com 48 anos... Voltou para a sala de aula. Eu fui terminar meu 2º grau. E hoje eu faço 52 anos, finalizando uma faculdade de psicologia. Que bacana, né? Deus conclui. E fiz 1 ano de teologia pela igreja, que abre as portas, e gratuitamente a gente é ensinado ali a implantar a igreja, e a gente tem um curso de teologia pela Igreja Batista Gostei Atitude. desse gratuitamente. Ele tem um plano esferas, que ele seleciona os supervisores de célula, e o pastor Josué ensina mesmo, ele senta para ensinar. Seleciona 38 casais, né? Que dão mais ou menos 60, 72 pessoas ali, e elas para implantar igrejas, né? E aí ele faz isso gratuitamente. Bacana. E aí a gente tem várias histórias, né, do ministério com esse povo ferido, adulto, cheio de marcas. É por isso que eu vou escolher psicologia, para poder entender mente e comportamento, porque eu percebo que nem tudo era espiritual. Foi isso que Deus colocou no teu coração para essa geração? Para essa geração. Era uma geração com muitas marcas. E é uma geração que fere, né? Pessoas feridas ferem pessoas, né? E aí essas pessoas começaram, de alguma forma... eu percebia que elas não avançavam espiritualmente por causa das suas marcas. E eu entendia que era comportamento mesmo. Era um aprendizado, sabe? Era uma repetição de ciclo, era uma repetição de comportamento, e por isso que elas eram tão feridas. E aí eu vou estudar e a gente... E aí não prossegue, é isso? Não prossegue. Você com essa ferida, com essas marcas. Aparentemente está tudo indo bem, mas existem coisas que não seguem adiante. Isso são marcas, são feridas. Sim, porque, assim, a ciência ela vai dizer que nós nos apresentamos com as nossas funções. Se eu perguntar para você quem é Genilda, você vai me dizer as suas funções, quem você é. E quando você vai perdendo alguma situação, dessa forma, ela vai tirando algumas colunas da sua vida. E quando tira colunas daquilo que te sustenta, você vai colocando, muitas das vezes, escora. E isso vai te moldando. E você vai repetindo, muitas das vezes, padrão. E aí é comportamento. E é incrível, Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele fala assim, é necessário que você precisa abandonar o velho homem. Aí ele fala assim, se você mentia, você não mente mais. Mas ele dá um porém. Você passa a falar a verdade. Então, é uma metanoia de mente, mas você precisa realmente passar a fazer outras coisas. Não mais repetir o velho homem. Se você roubava, você não rouba mais. Você passa a fazer coisas boas e abençoar. São práticas. Então, se você não muda práticas, você não muda comportamento. Garota, é quase uma consulta aqui ao vivo, né, essa garota? Isso. Que eu tô, essa minha mente vai... Porque aí você me fala aqui, tá? Paulo deixa isso explícito ali e a gente sabe. Eu fui uma pessoa muito mentirosa nessa vida. E aí eu já não minto mais. Ah, você já roubou? Ih, linda, já não roubo mais. Então, esses são os pontos. Isso são raízes. Isso são raízes? Você cresceu com essas raízes. Ah. Aí ele fala assim, a mudança de comportamento, você precisa começar outras práticas. Se você não mente mais, você precisa falar a verdade. Então... Porque tem... Essa garota, peraí. Sim. Aí você fala assim, eu não menti, o que eu estou falando é verdade. Nem sempre. Não, tô falando...
Ah, isso aí, vai. Isso, eu ia perguntar isso aí. Porque nem sempre, porque aí vai para a psicologia, né? Porque é inconsciente. Você precisa começar mesmo a trazer clareza e luz, sabe? O lugar que você mentia, você não precisa mais fugir. Eu só vou mentir, não vou falar a verdade. É uma mentira. Você precisa ir lá e trazer verdades. Começar a falar coisas boas, mudar comportamento, que aí você vai virar um outro padrão de pessoa. Vamos esclarecer isso. Você mais clara. Isso. Né? Então, vamos lá. Vamos então mudar, que mentir fica um negócio muito vago, né? Vamos dar Mas vamos falar do roubo, Vamos falar que é uma prática. Não, vamos falar da mentira. Vamos falar da mentira. Vamos focar na mentira. Porque se for focar na mentira, é só Vamos a gente focar na entender mentira que quem é o pai da mentira? É o diabo? É o diabo. Isso. Tá, e aí eu entendo que o pai da mentira, ele é o diabo. Porque mentira, ela também vai com várias ramificações, né? Isso. Mentira vem com várias ramificações. E aí você vai sendo pego em várias situações. Você não passa a ser não existe um mentiroso de carteirinha, né? Aquela pessoa que tem prática de mentir, mas de qualquer forma... Que mente tanto que a mentira torna-se uma verdade. Uma verdade. Você sabe a história da verdade e da mentira? Isso é uma doença? Você sabe a história da verdade e da mentira? Sei não. Tem um quadro, né? Um quadro num país desse aí. Tem um quadro de um pintor famoso que é justamente da verdade tentando sair do poço. Você sabe disso, da história? Não. Da raiz? Vou te contar. Pode? Eu quero ouvir. Mais ou menos. Conhecimento não ocupa espaço. Mais ou menos. Conta-se um conto de que as duas estavam juntas, tanto a mentira quanto a verdade. E a mentira vira para a verdade e falou assim, você já viu o dia como está lindo? Aí a verdade olha e fala, realmente o dia está lindo. Aí ela passa a entender, ela não mentiu. Realmente o dia está lindo. Aí ela falou, você viu que como as águas do poço estão quentes? Aí a verdade vai lá, toca na água e realmente a água estava quente. Aí a mentira faz uma proposta, vamos nos banhar? Aí a verdade aceita, porque ela acreditou que ela estava falando verdade e as duas entram no poço. Até que a mentira sai, pega a roupa da verdade e vai embora e nunca mais volta. E daí vem o ditado, né? A verdade nua e crua. E por aí a mentira saiu com a roupa da verdade. Que bacana! É mais ou menos isso que a gente faz hoje? Isso que a gente faz hoje. A gente tampona uma roupa na mentira de verdade. E aí você sabe quando é mentira. Você pode até me enganar e eu achar que é verdade, mas você, no seu interior, você sabe que é mentira. E como é que você conserta isso? Você me chama e você fala, Bárbara, eu menti, eu preciso trazer à luz a verdade. Eu sou desse jeito, dessa forma. Então, enquanto a gente tampona, você ainda é um mentiroso. É o que Paulo vai dizer a carta aos Efésios, no capítulo 4. Amém, igreja? Essa doeu em algum? Doeu? É forte isso aí. Essa doeu, Eu ouvi uma gente? frase Você recentemente, desculpa, que quem só fala a verdade não precisa lembrar de tudo. E é um fato, realmente. Quem vive mentindo, uma hora cai do galho. Sim, quando você cria uma mentira, você tem que inventar mais 7, né? Diz o ditado. Eu acho que esse povo não se cansa muito fácil, não. Porque eu conheço de gente mentirosa. Mentira é uma prática. E aí é comportamento. A gente precisa realmente fazer uma metanoia de mente. É o que Paulo ensina. O que leva essa pessoa assim? Que a gente... Eu não posso nem falar certas coisas, porque não... Respira, bebe água. O Frank tem esse problema assim, cuidado com o que você fala. Ainda mais no ao vivo, que eu não consigo voltar atrás, né? A gente faz alguns... Corta. A gente faz alguns vídeos em que ele fala assim, o tempo que eu levo cortando o que você falou, que não é para colocar. Eu conheço de verdade pessoas que onde a mentira se tornou uma verdade. A gente tem muitos Isso casos... É patologia? É patologia. É uma patologia. É uma patologia. Sim. Sim. A gente tem muitos... É muito triste isso, né? Porque a gente tem muitos casos mesmo, e a gente vai falar de violência, e a violência começa aí. A gente percebe muitos casais e casamentos destruídos justamente quando entra nessa raiz da mentira, né? Quando é o escondido, quando é o oculto, né? Quando o outro parceiro... Porque você sabe que... Você sabe que o divórcio hoje dentro da igreja ele é praticamente igualzinho do mundo, né? É uma estatística de 10 casamentos no mundo, 6 são divórcios dentro da igreja da mesma forma. E aí um dia me falaram que a igreja é reflexo do mundo, né? Eu não deveria, né? Mas a Bíblia ela começa com um casamento de um homem e de uma mulher e Deus vai terminar a Bíblia com outro casamento.
com Cristo e a noiva. E eu acredito que a Bíblia inteira é um lugar da gente aprender. Não tem livro melhor de comportamento do que a palavra de Deus para a gente aprender a conviver com o outro. E é no casamento. Por isso que a gente vai sentir tanta falta, né? Quando se não tem. Quando se não tem. E aí muitas dores, porque a mulher, ela pode ser muito bem profissionalmente, ela pode ter carro, ela pode ter dinheiro, mas Deus deu uma ordem, ame a mulher. Se a mulher não é amada, daí vem o ditado de dormir de calça, né? Ela não é completa. Então, a mulher, ela tem necessidade de amor. E aí a gente entrou com um tema assim, crime é crime, pecado é pecado. Quando o homem, ele deixa em falta isso. E é uma ordem, né? Então ele está em pecado. Ele está em pecado. E é um crime. E é um crime. A Bíblia é clara em dizer, morra por sua esposa, como Cristo morreu pela igreja. Você vê completamente o ensinamento para você poder se encontrar com ele. E quando se falta essa proteção dentro do casamento e um lugar que a igreja não sabe lidar muitas das vezes, né? A gente viu explodir a fala da pastora Helena Raquel, quando a gente entende esse lugar onde a igreja tampona, a igreja faz com que a mulher fica nesse lugar de violência, onde a mulher só sofre, onde a mulher é escravizada, onde a mulher sofre todos os tipos de violência, a igreja está em falta. A igreja está em falta de referência, em falta de ensinamento, em falta de várias situações. Quando você fala a igreja ela está em falta, bicho, existem pessoas, cargos eclesiásticos. A igreja em falta está lá no cargo eclesiástico? Ao anjo da igreja, Sim. Eu defino isso. Sim. Não é chegado, eu não vou nem dizer para você essa, nem vou te meter essa, porque tem situações, eu tenho muitas situações que pessoas casadas chegou até o gabinete, mas aí, bicho, morreu em neve. E sim. A igreja não está preparada por quê? Não, vamos A igreja está recapitular. deixando em falta por quê? Não me interessa, porque eu já ouvi essa frase. Assim, vamos recapitular. Eu também me coloco no lugar de pastor, quando se está com um casal diante de mim, e aí não adianta o que eu fale, e muitas das vezes o casal vem com a gente assim, ó, aqui já está minha carta de divórcio. Eu estou indo embora de casa, eu estou me separando dela. Sim, mas Ou antes, dele. Sim, mas antes Muitas das vezes está ali tamponando o casamento, entendeu? Todo mundo achando que é normal. O pastor Não passou a adivinha. informação. Não passou a informação. E Ah, a tá pessoa, ótimo. quando chega, ela já chega nesse nível. Aqui, ó, minha carta de divórcio. Quantas vezes eu já vivi isso? Quantas vezes? E eu falei, agora? Você está vindo me avisar? Por que não veio antes, né? Por que não pediu socorro? O que estava errado? Por que não quis consertar? Então, existem essas situações e eu não posso imputar isso numa culpa de um pastor. Que chega do nada, se pega de surpresa. Quando você aconselha, a pessoa não quer mudança. Quando você está ali em oração e a pessoa está cada vez mais com problema de comportamento. Quando ela não quer mostrar raízes. Eu não posso amputar essa culpa. Mas a Bíblia também vai dizer, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Entendeu? Então, eu não posso, como pastor e como liderança, não cuidar, não acolher. Sabe? Não querer, não comprar uma briga espiritual de oração. Não me preocupar. Como que eu, como pastora, eu deixo minhas ovelhas nesse lugar de vulnerabilidade, dessa mulher adoecendo, das pessoas morrendo e que se resolvam sozinhas. Você me falou algo... Estou te olhando porque eu estou tentando lembrar a frase que você falou a respeito, quando eu falei assim, o Espírito Santo mostra as coisas. As pessoas vêm com placa, né? Você está disfarçando ali, você está mentindo, mas é visível, porque... Está o quê? Amputando? A gente amputa pessoas. Mas nada é oculto que não venha a ser revelado. Não existe, presta atenção no que eu vou falar, você não fica num ambiente eclesiástico tamponando trevas. A luz, ela dissipa as trevas. Se você está mentindo e você está toda hora num ambiente cristão, ouvindo a palavra de Deus em adoração, uma hora as trevas vai ser dissipada. Uma hora a verdade vai vir à tona. A verdade, porque você está num lugar de verdade. Cristo é a verdade.
Então, não adianta fugir. Você não vai viver aquilo ali muito tempo. Uma hora tua máscara cai. Cai, aparece, é envergonhado. Mas não é culpa, é para que a mentira vá embora, é para que você aceita mude. você se quiser. Isso. É isso. Isso, você decida mudar. Decida você. Aí entra o lugar da pessoa não saber cuidar. Porque a gente, vem um humano, eu prefiro amputar essas pessoas que estão me atormentando o ambiente perfeito de santidade eclesiástica da igreja. E você, cheio de pecado, não compete estar nesse lugar. Aí a igreja erra. Que legal. Não, eu tô me controlando só para não falar. Mas aí você deixou eu falar sozinha? Não, vamos lá. Ó. Então vamos lá, a gente tá falando de casamento. Vamos entrar no namoro cristão. O que define um namoro cristão saudável? Antes de chegar nesse caos, para que esse caos aí não aconteça. Verdade, foi o que a gente... Para que esse caos não aconteça. Verdade. O que define um namoro cristão saudável? Verdade. Por exemplo, eu lido com adulto, né? Uhum. Chegam para mim pessoas com 30, 42 anos, 38 anos. Geralmente, na geração da gente agora, essa pessoa, no mínimo, já casou, né? Ou então essa pessoa já namorou várias vezes, foi noiva durante muitos anos e ela vem cheia de marcas. Provavelmente, ela já teve prática de sexo. Né? Ela não vem mais virgem. Eu não cuido dessa geração, porque lá somos um ministério frontline. É a base de 13 a 18 anos. Aí depois você passa para o B1, que é de 18 a 35 anos. Aí você vem para o Ministério Essência, de 35 mais. Nossa, que bacana, né, É garota? geracional. Então, se a base ela não direciona a adolescência para esse lugar de casamento e escolhas perfeitas na juventude, ela vai me dar problema adulta. Porque ela não escolheu certo, ela casa errado, ela se divorcia, ela tem vidas práticas de sexo. E sexo é uma aliança. Nós somos um com Cristo quando eu estou junto com meu marido. E se eu estou fora do casamento, eu sou um com quem? Com o diabo. Então, não é só fornicação. É práticas com o diabo. Vocês estão ouvindo, né? Se fosse vocês, eu parava de essa coisa aí que tá praticando sexo com capeta. E aí eu preciso ser clara com os adultos. Não dá para mim falar no púlpito assim, gente, vamos parar de fornicar. Não, eu preciso ser clara. Então, o relacionamento... Você é falado no púlpito? Porque a gente... na igreja? Sim, a gente fecha a porta, a gente na tem sua, um... né? Na minha. No meu culto. Como saber se a pessoa ela é enviada por cheiroso? Então, as pessoas vêm com placa. Uhum. E é muito... A gente tem um... Eu não sei se eu posso contar as histórias, né? Fala em parábola. Só não dá arroba. Pode falar, só não dá arroba. A gente tem um grupo grande, né? Deve ter umas 450 pessoas num grupo de WhatsApp. E a gente tinha um cheiroso lá, um cheiroso do inferno. E ele era uma oratória maravilhosa. Nega. Uns textos devocionais. E aí tinha muita... E a carência. A carência é uma desgraça. A tal da carência. Eu gosto de falar da carência. Então, e quando ele botava esses devocionais no grupo, elas vinham assim, nossa, isso falou muito ao meu coração, homem de Deus. E aí esse cara chegava no inbox, botava uma foto dele despido e perguntava, quanto tempo você não vê um desse? Não, mas peraí, nem Pode falar isso aqui, gente? Pode, Não, com agora, certeza. Com certeza. A gente vai desenrolar isso aqui. Parada doida é essa? É isso. Tinha um grupo Um grupo. da igreja. Isso. E Satã, filho do diabo, Infiltrado. o infiltrado dentro. Esse infiltrado colocava no grupo Isso. Orações e a foto... Não, no grupo não. E aí as carentes... ele enviava para as carentes. Que chamavam ele inbox. Nossa, falou tanto ao meu coração. Nossa, eu precisava dessa oração Deu hoje. Deu a brecha. Deu a oportunidade. Aí ele ia... Mandava uma fotinha, Uma nudes. Isso. E aí
E não adianta, porque era repetido com várias, entendeu? E aí sempre chega na gente. Até que uma tinha se envolvido emocionalmente Com a foto? com essa pessoa, além da foto, né? E ela se envolve, e aí ele já tinha... Por isso que eu falo, porque os dons são irrevogáveis, né? A oração perfeita, o dom de escrever, o devocional, Deus diz que isso ele não tira. Mas o caráter precisa ser transformado, né? E são os frutos. E essa pessoa, com falta de caráter, ele manipulou de várias formas, inclusive financeiramente. E quando ele falta financeiramente, ele consegue subtrair dessa pessoa financeiramente, ele some. E aí eu estou na igreja numa quarta-feira e recebo uma ligação de um gerente de um bar. Fala, Bárbara. Eu falei, oi, de chorar. Ele falou assim, aqui é fulano, e eu estou no shopping tal. Era tarde da noite, já devia ser umas 10h30, 11 horas. Já fechou, e tem uma pessoa aqui que só fala seu nome. Aí eu falei assim, pessoa, ele fala o nome da pessoa e eu não reconheço, porque são muita gente. Aí ele falou assim, a senhora pode vir aqui? Porque a gente já tentou todo mundo e ninguém, não tem uma família. E aí eu pego o carro e vou no shopping encontrar essa menina, e eu entro pelo subterrâneo do estacionamento, tem segurança me esperando, o shopping já vazio, aquela coisa de restaurante, estava o gerente, o garçom e essa pessoa chorando. Essa pessoa já tinha bebido, ela estava bebendo desde meio-dia, eram 10h30 da noite, completamente bêbada, com alianças espirituais e emocionais amarradas nesse cara, a falta de caráter. E aí, quando ela me vê, ela fica surpresa, porque ela não imaginou que eu pudesse estar ali. E aí ela chora, eu tenho aquele acolhimento primeiro, eu pego aquela mulher, eu consigo achar o irmão, ele vem ao nosso encontro, e aí ele consegue levar ela para casa, cuido dela até hoje, e esse cara ele é retirado do nosso meio. Porque Paulo vai dizer que com esses a gente nem senta à mesa. Adoro. Nem senta à mesa. E são essas histórias assim que a gente vai vivendo, sabe? Nesse meio, com essas pessoas cheias de feridas, e aí eu entendo que as marcas, raiz de pornografia, imoralidade sexual, do qual também é claro em dizer que não herdarão o reino dos céus. A gente percebe uma geração nossa promíscua, é muito engraçado quando é geracional, né? A gente vê dos 18 ao 35 um principado sobre a homossexualidade, tem ali você vê mais os homens afeminados, as mulheres, né? A gente vê esse principado, esse demônio ali sobre essa geração, e a minha geração adulta é um principado de pornografia e de imoralidade sexual. Eu não tenho problema com homossexual, eu não tenho esses problemas, mas eu tenho problema com falta de caráter na pornografia, de pessoas que não são curadas. Que não são curadas, né? Frank, se tiver pergunta, você pode interromper a gente, tá? Tá tranquilo. Então façam suas perguntas aí, galera. Se tiver pergunta, deixa que eu faça agora uma. Existe um tempo certo. E a gente vai nessa. Existe um tempo certo para começar um relacionamento. Essa pergunta serve para o jovem de agora, como também para as carentes de plantões. Então, eu tenho um problema. Por quê? Porque essa mulher adulta que está lá, ela é bem financeiramente, ela trabalha, ela mora sozinha, ela já cuida da casa, às vezes tem filho, ela já é uma mulher profissionalmente bem-sucedida, e o cara, de alguma forma, também mora sozinho. Então, como que eu deixo por muito tempo, e a gente vai cair, não tem como, você namorar muito tempo? Então, na minha geração, que essa geração, não tem como mais esperar. Eu preciso decidir. Porque se eu demorar, eu vou viver em pecado. Então, eu preciso entender e criar critérios. Sério. Mas se vai cair. Vai cair. Então, você tem duas escolhas. Ou você prefere viver em pecado, até você entender que é uma pessoa certa, e aí o pecado ele te distancia de Deus. Distancia de Deus. Ou você decide acertar. Ou você decide casar e viver uma nova história. Fazer uma metanoia de mente e fazer aquilo dar certo. Corre um risco de 90% de não dar. Porque não teve mudança de mente. Não teve conversão.
Ninguém morreu para Cristo. Não teve um batismo sincero de Exatamente. morte. Aí dá errado. Mas eu acredito que uma pessoa com 40, 38 anos, ela não tem mais tempo de esperar. Eu acredito que tenha. Por que você acha que tem? Porque, assim, se eu tivesse, papo retão, Abre se o eu coração. tiver... Não, minha irmã, comigo o papo é reto. Eu não sou muito chegada a ficar escondendo o que eu vivi. Até porque o que eu vivi serve de alerta para outra. Se eu tivesse esperado em Cristo, se a minha mente, o meu coração tivesse inclinado para o Então, vamos céu, lá. bicho, Mas aonde que errou? Eu te mostro onde você errou. é nessa pressa aí. Não foi na pressa. Foi aonde? Não foi na pressa. E não está preparada. Ah, Há uma diferença. E eu estar preparada e eu estar no tempo de espera. Eu só vou para o tempo de espera quando eu já estou preparada para a Preparada. coisa. Porque como é que eu vou esperar algo que eu não estou preparada? Eu preciso de uma preparação. Então, eu preciso entender tempo. Eu estou no tempo de ser preparada. Então, eu preciso o quê? eu não quero esperar esse tempo Não. da Nem preparação. não entra nem na minha cabeça. Eu não preciso me envolver agora. Eu não posso me envolver com ninguém, porque eu estou tendo um tempo de cura. É isso que a gente precisa entender. Isso que precisa ser Então, essa é a entendido. fase. Eu preciso entender meu tempo, aonde adoece, quais são os sintomas, aonde está doendo, aonde está quebrado, o que eu coloquei de escora, o que foi desfeito na coluna, quem me feriu. Eu preciso encontrar esse tempo de amadurecimento, porque se eu consigo tamponar colocando escoras no lugar de coluna, eu vou desmoronar, vai dar ruim. A casa construída na areia. É sobre isso? A casa construída Então, na são areia. dois tempos. Ou você está no tempo de preparada, Sim. ou você está no tempo de espera. Aí eu estou preparada. Aí eu encontro alguém, eu boto um tempo determinado, porque a Bíblia é clara em dizer calcula. Calcule. Há um tempo para ser preparada e eu vou construir aquilo. Agora, não, eu quero pular tudo. Eu, nesse meio tempo que eu estou ferida, e aí vem alguém e fala bonita, aí eu vou, e aí me envolve. Eu não É de mudei. Deus, É de Deus. Aí é de Deus. Agora eu encontrei, que a gente acha que está na Isso. igreja e encontra pessoas de Deus, né? A gente encontra pessoas sendo preparadas. Todo mundo ferrado, todo mundo fragmentado, Sim, né? sim. Ô, Bárbara, Tem uma pergunta aqui, Gia. Pergunte. Pode falar? Bartimeu perguntou aqui. Bartimeu é maravilhoso. É. Eu fiquei amiga de Bartimeu sem conhecer Bartimeu. Ele está sempre conosco, graças a Deus. Abraço, meu amigo. Diogo Torres também chegou aqui. Esse é problemático. Ele pergunta se biblicamente é possível se separar. Forte. Quem responde? A especialista, porque eu falo assim, São experiências, né? É. Eu decidi ficar. Eu não vou dizer que meu relacionamento não teve feridas e marcas. E aí inclui a minha história. Sabe por quê? Porque eu tô com... Ele deve estar assistindo. Mantém, respira. Respira, Bebe um golinho d'água. bebe água. E a gente tem 26 anos juntos e a gente é completamente apaixonados um para o outro. Mas eu acho que só encontra isso em Cristo, sabe? Porque nem sempre foi assim. A gente casou com muitas feridas. A gente namorou 8 anos. Foram 8 anos de namoro. Então, a gente se preparou. Mas, na verdade, a gente não estava preparado para casar. 8 anos. E eu casei com alguém que eu desconhecia. Meu casamento passa a dar certo quando a gente envolve Cristo no meio. Quando a gente decide se posicionar. Eu me reapaixono. Eu fui mãe velha. Eu fui mãe com 38 anos. Porque eu era uma pessoa pedante, eu era uma pessoa orgulhosa e eu era com uma vaidade extrema, extrema. E isso acarretou muitas consequências no meu relacionamento. Meu marido tinha problemas de desvio de caráter, ele mulherengo, né? Assim, sonso, aquele homem sonso. Da igreja? Eu conheci ele lá com 20 e poucos anos, o ministro. Ô, glória! Vocês estão vendo, né? Terra. E aí é justamente isso. Quando se existe uma metanoia de quando Cristo entra e onde a gente precisa de conserto para que dê certo, dá certo. Dá certo. A gente se reapaixona. Eu começo a olhar com
com coração, com admiração, sabe? Botando os defeitos do lado, sabe? Eu consigo me reapaixonar todos os dias. Tem um episódio muito engraçado onde eu virei essa chave dentro de mim, porque eu criticava demais ele. Dizia que ele não era um bom pai, que ele me deixava sozinha na gestação, com um filho pequeno, naquele perpério ele saía dizendo que estava ocupado, e meu filho cresce. Com 4 anos, a gente tem uma briga muito feia mesmo. E eu disse, aqui você não... Foi a única vez que a palavra divórcio se fez realidade dentro da minha casa. Eu falei, aqui você não fica mais. E ele pega a bolsa dele, e o meu filho fica vendo aquilo tudo, e aí ele agarra na perna dele e começa a dizer, não vai. E quando eu comecei a ver aquela cena, eu entendi que eu não podia olhar para o meu marido com o olhar de pai. Eu precisava olhar para ele com o olhar de marido. Porque quem tinha que olhar com ele com o olhar de pai era meu filho. Ele era pai do meu filho, ele não era meu pai. Então, para mim, podia estar errado, mas para o meu filho estava perfeito, porque ele queria ir embora com ele. Ali, minha chave mudou. Eu comecei a olhar ao nosso redor, quem olhava para ele com um olhar de admiração, que queria aquele marido, porque eu não estava enxergando. E tinha muita gente querendo aquele marido. Eu falei, opa. É da mole, nega. E eu precisava olhar para ele com um olhar de admiração. E aí eu fui construindo. Quando vem os defeitos mais acirrados, eu boto 10 qualidades acima para o defeito diminuir. A pessoa tem que estar muito madura, né? É verdade, é um processo, né? Não foi fácil, né? Com certeza. Não é fácil, são 26 anos. anos. 26 anos, né, são gente? 26 anos. Não ficar comparando nada, não, porque... Deixa pra lá. Já perguntei como manter a santidade em namoro? Perguntou. Perguntei? Decidir com quem você vai casar, ou com Cristo ou com o diabo. É, isso aí. Se você não decide... Vamos lá, perguntas profundas? Por que tantos casamentos evangélicos estão acabando? Bárbara! Hoje tem uma estatística muito forte que o primeiro ranking disso tudo é o financeiro, né? É a verdadeira frase quando o dinheiro, a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Hoje, a maioria dos casais que sentam com a gente para ser curados no casamento é uma vida financeira instável, onde a mulher se coloca no lugar de marido, muitas das vezes, e disfuncional, né? Aquele casamento disfuncional, onde o provedor é mais a mulher, onde o homem, às vezes, está instável financeiramente, não chega junto. Hoje, esse é o maior, né? Traição, infidelidade estando depois. Depois disso? Depois disso. Você consegue identificar uma pessoa, assim que ela entra para a igreja, emocionalmente ferida, assim, tipo, aquela pessoa ali está... Sim, porque o sintoma ele é verbalizado. As pessoas na dores, elas falam. Ela vem como mesmo fala. ela quietinha? Sim, o tom de voz da gente carrega uma dor. Carrega uma dor. Então, é nítido a gente olhar para a pessoa e ver sintomas, sinais e sintomas. Vamos voltar lá atrás, mais uma pergunta. Eu vou voltar lá atrás. Eu quero saber dessa parada de casamento, meu irmão. Carência emocional. Pode fazer você escolher errado? Pode. Muito, né? Foi o que nós estávamos falando. E aí eu vou para a psicologia, porque eu contei isso para você na mesa, quando a gente estava na mesa, porque Freud ele tem um pensamento muito assertivo quanto a isso. Ele vai dizer que o primeiro trauma, quando nós passamos, quando rompe para a gente o cordão umbilical. É o primeiro trauma que passamos na vida, quando é cortado o cordão umbilical. E ele vai dizer que nós passamos a vida inteira com esse cordão umbilical na mão, tentando conectar em quem vai nos suprir, em quem vai nos cuidar, em quem vai estar ali nos nutrindo de alguma forma, né? E aí, da onde vem a carência? Se a gente não pega esse cordão umbilical e a gente conecta em quem realmente deve ser conectado, que é em Cristo, porque nós somos nascidos dele, e aí essa é uma... A gente tem essa dificuldade de ir direto para Cristo, se agarrar, bicho, direto com ele. Por que essa parada, essa força? Tá sentada? Vou me segurar aqui agora, terra. Vambora. Pode mandar, parceira. Olha, é uma das minhas ministrações, né? Eu tenho essa veia de identidade firmada, né? E é o meu trabalho também como terapeuta comportamental. Presta atenção. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 13, versículo 8,
que Cristo é molado antes da fundação do mundo. Você sabe disso, você é alguém que discursa a palavra com muita sabedoria e Deus te deu o dom disso, né? Então, só para quem está em casa, para a gente esclarecer muita coisa. Então, assim, eu preciso ter entendimento disso. O Apocalipse, então, me diz que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, ele vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e tudo através dele é feito. Tudo. Tudo. Né? Haja luz e houve-se luz. Gênesis, capítulo 1. E isso precisa ficar bem claro que Cristo estava ali, porque em Apocalipse vai dizer que ele estava lá antes de ser emolado, antes dele a cruz. Então, antes de ser dito haja luz, ele disse houve cruz. Escuta, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai dizer que ele é tão rico em graça, que através de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, ele já tinha pensado em nós. Esse nós sou eu e você. E através de Cristo, ele me faz santo e sem culpa. Espera aí. Bárbara, então você está me dizendo que ele já tinha sonhado comigo antes de eu existir, da mesma forma que ele sonhou com Cristo antes de ser filho, de vir ao mundo, de ser carne. Cristo já estava. Para você ver como Deus é onisciente, onipresente, maravilhoso, perfeito, Pai. Ele é meu Pai. E aí, se eu for para a ciência vai dizer que eu sou um ser biopsicossocial. O que é isso? Eu sou um biogenética, eu herdo da minha mãe e do meu pai. Cabelo, cor de pele, olhos, então eu sou idêntica, eu carrego esse DNA, né, da minha mãe e do meu pai. E aí a psique, ela é formada quando eu sou criada, minha infância, escola, os cuidadores. E o social, a gente começa a entender que a gente é fruto do meio. Né? Você está na média de 5 pessoas, você vai carregar, de alguma forma, algo de alguém. Então, isso é o que a ciência diz. Só que a Bíblia diz que eu sou filha, que ele pensou em mim, mas como eu consigo provar isso biblicamente? Você sabe como? Você sabe o que diferencia eu e você, além do DNA? Porque o que no mundo não tem ninguém, não tem outra Genilda no mundo. Não, ainda que você tivesse uma gêmea idêntica. A digital. A digital. Você sabe, é a única mundo. A sua digital é a única mundo. Você sabe como é feita a digital? Então, depois você dá um Google. Sim. Se você der um Google, a digital ela é feita no ventre, no balanço do ventre da mãe. É feita a nossa digital. Salmo 139. Ainda no meu corpo informe, ele me teceu no ventre da minha mãe. Então, ele já sonhou, e ele sonha, e ele me faz dentro do ventre da minha mãe. Aí você me pergunta, caramba, Bárbara, mas aí ele deixa eu nascer no local que eu nasci, do jeito que eu nasci, com aquelas pessoas, não sei, alguém pode estar nos ouvindo, se foi adotado, se foi ferido, se nasceu numa família disfuncional, se carrega essa culpa do lugar que está, né, da cultura ali de ter sido criado. Eu não sei aqui, mas Deus diz para mim que tem um propósito em tudo debaixo do céu. Então, toda a minha história pregressa, que é diferente da sua, ela foi criada para contar uma história. Por mais que eu seja um ser biopsicossocial, ele sonhou comigo, eu tenho um propósito de vida. De vida. A minha história serve para curar outras histórias quando eu ressignifico ela em Cristo. Quando Cristo entra na minha história, ele muda. Você muda a história quando Cristo entra. Eu conto a minha história e pessoas são completamente curadas. Eu conto a minha história e pessoas falam para mim, eu fui lá e terminei aquilo que eu não tinha concluído. Você me contou a sua história e eu fui lá e resolvi aquela situação que eu deixei para trás. Quando eu digo nas minhas ministrações que Deus é um Deus conclusivo, que ele vê o fim antes do início, que ele é fiel para completar a boa obra, tudo isso em alguém tem um peso de transformação. E eu não posso errar. Não se permite mais, né? Não, já fui longe demais para jogar tudo isso fora. Para jogar tudo isso fora. Para envergonhar o nome de Cristo.
E por isso, muitas das vezes, já não sei como é que você suporta. Não é suportar. Não é suportar. Ele já levou sobre si. Já levou, já não é mais sobre mim. Já morri há muito tempo. Ninguém mata quem já está morto. É isso. Essa garota é perigosa, Perigosa, né? Frank? Cara, eu tenho duas perguntas aqui pra vocês. Primeiro da BA 6256. Qual o maior erro que o cristão comete ao idealizar relacionamento? Mas a mulher, né? Mais a mulher. É, porque a mulher ela é sonhadora, né? A mulher, ela quando ela vê um homem e aquilo que ela idealizou, ela já imagina o casamento, ela já imagina a cozinha, ela imagina o quarto, ela imagina a casa arrumada, os filhos que ela vai ser. Ela sonha. Por isso que hoje nós vivemos lutos de sonhos. Você sabe que existe isso? Sei, Nica. Ô, Nica. E como sei? Terra. Lutos de sonhos, justamente por idealizar demais. E a gente idealizamos gestação. A gente idealiza filho. É errado. Não está errado, mas a gente cria expectativa. O problema não é o sonho. O problema é para quem eu entrego o sonho. Na mão de quem, né? Na mão de quem eu entrego Na o mão sonho. de quem? Porque ele é fiel. É. Só que o problema todo é eu construir uma expectativa nos meus braços, na minha força, do que eu faço, e aquilo ali vai me frustrar. Gálatas 3:3. Se você começou com oração, por que é que quer terminar na força do braço? Ai, que ódio. Ô, terra. A violência espiritual, né? Uma agressividade. Tá meio agressivo, né? Essas coisas. A pessoa vem fazer um podcast, meu irmão. Aí leva cada lapada, o tempo todo levando lapada. Que isso? Vem cá, sabe o que a gente esqueceu? O que, sei? Rapidinho, tá minha flor linda. Peraí. Eu amei essa garota. É? Eu amei essa garota. A gente vai ficar amiga. Eu vim aqui só porque eu quero ser sua amiga. Você já é, minha amiga, minha psicanalista, minha psicóloga. Vamos embora desabafar disso aí. Jogar no ventilador aqui nada, não. Tá bom. Vem cá, sabe o que a gente esqueceu? Já tá na sua tela aí, ó. Não foi isso? Os patrocinadores, gente. A gente tá aprendendo, né, Gê? Nós estamos aprendendo a fazer podcast. É desse jeito. Então, assim, vamos falar dos nossos patrocinadores. Já tá na tela aí, CR CR. Pinturas e Reformas. Você de São Paulo aí, ó. Entra no Do Instagram. Rio também, porque eles vêm. Ele vem pra cá? Ele vem. Eu não sabia disso, não. Ele vem. Não sabia. Chama que eles vêm. É? Entendeu? Então chama. Né? Que trabalho de excelência, né, Gê? Eles são maravilhosos. Tiram muita onda. E JG Kids, isso. moda infantil. É. Ela Instagram fica lá também. no Complexo da Maré, gente. Que maneiro. Teixeira Ribeiro, Só chamar. Naíra Vasconcelo. E tem também a amiga, E tem a nossa... que na próxima vai estar arte também. A nossa Do cabelo? Peraí, deixa eu fechar em você. Peraí. Ah. Opa, eu tô nisso também, hein? Que coisa maravilhosa. Aham. TM, Tayane Macedo. Muito obrigado. Estúdio. Ela é topzera demais, minha filha. Essa Vai tá lá nos eu vou nossos falar uma stories coisa ainda pra você, hoje. que eu vou tomar essa garota pra vir aqui, É? pra você saber, assim, da história dessa menina. Ela tem um salão. Ela trabalha desde cedo. Auxiliar de serviços gerais. E aí vem uma pegada que eu não vou ficar falando. E hoje ela está abrindo um novo comércio. Que legal. Olha que benção. CLT, hein? Que maneiro. CLT, hein? Deixa pra lá agora. E ela prega fazendo cabelo, não é isso? E ela, tu viu? E ficou- Ela ministrando uma Tá palavra. vendo que eu vejo teus stories? Aquela parada da raiz branca. Que aí vem as camadas. Eu falei, o que é isso, gente? O ser humano que prega usando É. Nossa. Muito maneiro. Pigmento do tudo cabelo. do cabelo e pá, mandou-lhe uma palavra que eu falei, que todo meu respeito. O ser humano Arrasou. que age dessa maneira, né? Então tá. Ó, Ó, tem pergunta? tem pergunta? Tem. E é sério, hein? E Vai ficar polêmico. É pra É. ela. É pra ela? É, Ó, claro. vou ler aqui e você responde, ó. Ah. Bartimeu, Bartimeu é perigoso. aonde está Quando o erro? Bartimeu fizer pergunta, não Ah. manda. Não manda? Não manda. Vai ser a última, então. Tô brincando, meu amigo. Aonde está o erro nos religiosos? Na palavra submissão. Pois existe um julgo muito errado nessa palavra. Muito forte isso aí. Ah, gente, isso aí é perigoso demais. Aonde está o erro? É. Ela vai responder porque ela é uma profissional, mas aqui, para mim, papo reto,
Caráter. Gente safada. Calma. Caráter. Bebe água. Vou beber água. É melhor. Eu sei que profissionalmente você vai responder. Mas se eu sou cristã, eu sou embaixadora do reino, eu vou usar a palavra do meu Senhor para fazer você sofrer? Você está entendendo? É. Vamos Para lá. fazer você se sujeitar a certo tipo de coisa, porque isso quem usa muito são os homens. Sim. Que a mulher saiba edifica a sua casa, você tem que ser submissa a mim, e a boba que não lê a palavra do Eterno vai lá e cai no golpe de estado do cara, que quer massacrar ela. Então, a Bíblia é clara em dizer que o povo padece Por falta de conhecimento. Ai, eu vou só terminar minha linha de raciocínio, porque eu preciso desabafar. Eu preciso desabafar. Você está passando por essa situação porque não lê Bíblia, porque não tem relacionamento. Tá bom? Porque quando a gente tem relacionamento com o céu, você tem... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A visão é essa que a Bíblia... E liberta. E liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, por que vem um mané, dita regra, que não está escrito na palavra e você cai no golpe? Então, porque é uma estrutura cultural. Verdade. Né? Isso Ela vai defender vocês, hein? Não, eu não vou defender porque é cultural, né? A gente foi ensinado desde os primórdios. De primórdios, né? Enquanto a gente vem no serviçal, né? De que a mulher está nesse lugar de serviçal, de cuidadora, né? E como se ela estivesse abaixo de algo. Mas o que a Bíblia vai dizer e o que ela vai ensinar para mim, para você, que submissão é a gente estar debaixo de uma mesma visão. Né? E você está debaixo, o que é você está debaixo? Se a gente tem uma casa, vamos lá, botar num casamento e a esposa. Se você tem uma base, o que tem que estar sustentando aquela casa de estrutura mesmo, o arquiteto? Se quem desenha aquilo ali, o que é? O fundamento. O fundamento. As colunas então, ali. as colunas. É nesse lugar, o lugar da mulher. A mulher, ela é coluna da casa. A mulher se Você acha que é medo? Da outra parte não aceitar que a mulher é coluna? Mas aí é que tá, porque Deus deu à mulher a edificação. Edificação, né? Sim. É difícil de aceitar. É, porque ele falou para você, a mulher sábia edifica, e a tola destrói com o quê? Com a própria mão. Com a própria mão. Então, se eu entendo meu lugar de edificação, porque o dia que a mulher ela acorda de ouvir... Gente, vamos só... Bárbara, a gente não está falando para você meter o pé na porta, não, hein? Não. Né, Bárbara? Não, eu tô falando de edificar a casa. A gente não tá falando, meter o pé na... Porque a Bárbara e a Genilda falou... Não, nem... Não manda esse caô pra cima da gente, não. Essa parada nem vai pegar. Explica. Não. É porque ele deu para a mulher edificação. Ele deu esse lugar para a mulher. Ele não deu para o homem. Então, é verdadeiramente isso. Se eu entendo meu lugar de coluna, de sustentabilidade, eu estou no meu lugar correto. Correto. Eu não sou submissa a nada. Eu estou no meu lugar de coluna. Você quer explicar submissão mais rasgado? Mas é justamente esse lugar cultural que a gente carrega. As pessoas pegam essa frase submissão. E acham que você está você está debaixo eu sou cabeça e você é cauda. Eu sou o sacerdote do seu lar. E ele deu para todas nós o sacerdócio, temos sacerdócio como igual, né? E aí a gente entende isso, que o homem é o sacerdote da casa e a mulher está naquele lugar e a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. Não é esse lugar. Não é isso. Não Vocês é conseguiram sobre pegar. isso. Vamos ler Bíblia, gente. Custa nada ler Bíblia. Não custa. Né? A escola bíblica está aí, embora a escola bíblica também não chega nesses fundamentos assim. Mas aí a minha avó falava uma frase muito bacana. Bárbara, me apresenta os teus amigos. É fruto do meio. E eu te direi quem tu és. Fruto do meio. Entendeu? Somos ser biopsicossocial. Quem é que anda do meu lado? Eu quero andar contigo. Sim. E as mais conversações? Corrompe o bom costume. Se você não procura conhecimento, não muda... Cara, meus amigos precisam ser pessoas que saibam mais do que eu. Sim. Que tenha mais conhecimento do que eu. Vou andar com esse tipo de pessoa. E eu não tenho problema em admitir, filho, eu não sei isso aqui, não. Tem como você me explicar essa parada aqui, não? E você sabe que isso é muito porque a faculdade mudou minha história, né?
Ela é chorona, vocês... Bárbara, bebe água, garota. Bebe um copo d'água. Você sabe, a igreja, vou te dizer, porque eu em Bangu, escuta o que eu vou falar para você, eu em Bangu, sem segundo grau, era a Bárbara. Quando eu cheguei na Barra da Tijuca, sem segundo grau, era um problema. Então, aquele meio fez com que eu culturalmente me envolvesse e precisasse crescer. Para você ver o meio como ele molda a gente. E aí eu decido ser uma pessoa estudiosa, porque não era porque Deus não podia me usar sem o segundo grau. Isso, Ele me usava. Só que o meio com que eu estava inserida, tinha situações de eu estar na célula ministrando a palavra de Deus, e tinha 5 doutores sentados. Doutores mesmo, um nefrologista, uma dermatologista, uma ginecologista, uma dentista. Era nesse nível que eu estava incluída. Eu, quando fiz carisma, também. E aí o povo fala assim, né? Ai, que mulher inteligente, que nada terra. Porque sabedoria vem de Deus. Sabedoria. Né? E aí, quando eu recebi a bolsa, você me perguntou, você gosta de ler, né? Que você perguntou. Sim. Eu falei, eu gosto de ler de pouco tempo para cá. Depois que eu fiz carisma, eu aprendi a ler. Gostar de ler livros para poder adquirir conhecimento. Porque até então, filho, pergunta lá se eu ganhei alguma nota 10. Que eu falei, que isso? Eu me senti tão inferior àquele povo que eu falei, duvido. Duvido. Para cima, parceira. Sim. Eu vou ler, vou procurar saber de tudo, porque eu não vou ficar de jeito nenhum. Sim. Ou seja, o meio te influi. Óbvio, é óbvio. Mas você sabe que é por isso que eu estou falando. Aí entra a minha história, né? Eu sou casada durante muitos anos, meu marido é doutor, meu marido tem mestrado, é professor de matemática. E aí, ele é uma pessoa muito culta, ele fala 2 línguas, enfim. Então, só que em casa... Insuportável ela, né? Essa garota. Ah, garota. O Não, marido dela tá vendo isso? E fora tá que ele é um gato. Amém, Senhor. Toma conta dele e dela. Lá ele lá. Escuta isso. Eu admiro muito, assim. Que legal. É uma admiração além dos defeitos. Se eu for parar aqui, além dos defeitos. E aí, mas só que em casa, eu era burra. Em casa, a brincadeira era esse lugar. Aqui não tem instrução. Mentira. Ele falava? Não, ele é lindo ainda. Ele sustenta que ele é lindo ainda. Mas era esse... Eu nem entendi que essa garota... Eu agora boiei, fera. A qualidade supera o defeito. Gente! Eu acho que é isso, né? É sobre isso. E aí, era mesmo, quando eu ministrava, às vezes, ele era meu termômetro. E eu falava, às vezes, atropelado, palavras erradas. Quando eu terminava a ministração, ele falava assim, Preta, você falou 3 palavras erradas. Quando você falou, eu tinha mania de falar seja. E ele sentava comigo e falava assim, Preta, seja não existe, é seja. E sempre a gente tinha essa brincadeira. Então, quando vai acontecer, seja. Sempre tinha essa brincadeira. Então, ele era meu termômetro. E eu levava aquilo super de boa. Super de boa. Até que eu me apaixonei pelos livros e pela escritura. E aí eu fiz o Esferas, conforme eu falei, terminei meu 2º grau. E fui para a faculdade que muda a minha história, até meu linguajar. A faculdade mudou o meu jeito de falar. Cristo, né? Sabedoria vem de Deus. O jeito de ler os livros, de entender as disciplinas, de abrir minha mente para aquilo, de entender o contexto no qual eu estou e aonde eu quero chegar e como eu vou me portar e como eu vou me falar. Tudo isso mudou. Ele percebe. E aí ele é tão lindo em falar. Você está falando difícil, você está falando bem, você se colocou nesse lugar. Ele também não exime em falar bem. Mas, quando se vê uma brincadeira hoje, para que a gente volte no lugar que a gente estava, de me diminuir em algum lugar, sabe? De uma prática que a gente já vinha durante muitos anos, uma brincadeira sem graça, que hoje eu, com entendimento, vejo que não me cabe mais. Eu preciso entender esse lugar. Eu não posso chegar para ele e falar assim, eu não aceito mais essa brincadeira. Isso não me cabe mais. Isso precisa ainda ser um tom de brincadeira na nossa casa, sabe? Óbvio, quando não me cabe, eu falo, amor, pesou aqui. Isso aqui foi demais. Mas hoje eu tenho esse entendimento do quanto ele me colocava no lugar de submissão, sabe? Mas tudo é conversado. Que bacana, né? Isso é muito bacana. Ó, acabou nosso tempo, né? Acabou nada. Acabou não? Tem um monte de pergunta aqui. Ah, então responde. Grande, o povo tá vindo no direct. Cadê minha pergunta? Faz minha pergunta. Calma. Ó, vamos lá. Diogo Torres. Muito se fala sobre mulheres que vivem relacionamento complexo
e muitas vezes violentos por escolhas erradas. Mas também temos homens que vivem relacionamentos extremamente destrutivos com mulheres complexas. A pergunta é: quais indicadores, tanto para mulheres quanto para homens, precisam olhar para se escolher alguém? A tola destrói. Essa é para você responder. Já cortei para ela. Na verdade, é difícil de dizer, porque cada um põe uma gente, régua. Cada um tem sua régua, né? E eu brinco com as minhas discípulas, né? Eu tenho algumas discípulas solteiras que já com 41, 42 anos, quando elas têm a régua grande demais, né? Eu não quero um homem com filho. Com 42 anos, você não quer mais um homem com filho? Não, assim, ela não deve estar se expressando bem. Pode ter o filho, mas o filho já é casado, está na sua casa. Você está entendendo? Eu não tenho pretensão de me casar novamente, porque, graças ao Senhor, eu estou me sentindo muito confortável nessa vida. Mas, se porventura o Eterno quiser, que ele já venha... Garota, é sua discípula, né? Não precisa falar o nome dela. Ou essa garota, deixa eu falar uma coisa para você. Detalha, embora cheiroso já saiba. Mas ele gosta de detalhe, ele gosta de diálogo, ele gosta de conversar. Eu quero que tenha filho, mas que já seja em adulto, que viva a sua vida, que já tenha a sua história, que não me atrapalhe com o meu futuro esposo. Entendeu? Não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, minha irmã. Tudo é conversado. Tudo é Combinado, assim. não sai Não, caro. exato. Não sai caro. Mas eu acho que é isso que ela quis dizer. Pode até ter filho. Mas aí põe a régua. Aí aparece uma pessoa que pode ser que seja de Deus, e a criança tem 4 anos de idade. Minha irmã, você não vai me levar mal, não. Eu não Aí me fica caso, sozinha? não. Eu vou ficar só. Eu vou ficar só. Tô com 50 e tereré, não tô nem podendo mais ficar tomando conta. Os netos estão aí. São as réguas. É. Por exemplo, o cara quer namorar, mas a mulher tem que estar ganhando 5 mil reais. Cafetão. Aí... Ai, Senhor! Eu vou desligar teu microfone, cara. Isso, gente! Ai, ai. Bárbara, perdão, tá? Sai assim. Tem pergunta pra Bárbara. Ai, que lindo. Pode fazer? Pode. Bárbara, diz como a pessoa consegue saber se está curada emocionalmente para entrar em um relacionamento. Isso é legal, hein, Bárbara? Quando as dores não são mais verbalizadas. Porque tudo que é sintomático, ele volta. Tudo. Se você senta para conversar com a pessoa e o assunto é da dor ainda, vai envolver, ela ainda não está curada. Tudo que é sintomático volta. E se eu estou um papo de conversa, uma mesa, e sempre aquele assunto, ainda não curou. Sempre o mesmo assunto. Tu dá a volta na pessoa, tu passa anos e é a mesma história. Aquela dor ainda não foi curada. Então, tudo que é verbalizado é sintomático. Tem mais pergunta para a Bárbara? Não. Zerou aqui. Isso. Então, acabou, né? Acabou. Acabou, né? Eu amei. Eu amei conversar. Garota, eu tô apaixonada por você. Essa garota falou que é minha fã. Sou. Essa garota. Eu sou fã antiga. Olha que rica. Ela é metida. Tá? Ela é metida. Ela fala, eu sou a fã. Que centrada. Centradona, né? Centradona. Verdade. Eu sou posturada, muito posturada. Ela tem postura. É. Eu sou muito sua fã. Desde muito sempre. Eu te sigo há muito tempo. Mas ela, assim, eu sou sua fã. Há muito tempo. Eu te sigo há muito tempo e eu te amo. Eu amo mesmo. Aí eu tive que responder eu também. Muito obrigada por você, minha fã. Você tá entendendo? Maravilhosa. Eu tive o maior prazer de falar com você. Amei nosso bate-papo, esclarecimento. Que bom. Levei uns tapas de cheiroso, mas eu gosto. Não, Eu eu faço gosto. carinho também. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto quando o cheiroso Amém. vem aqui. Pá, ó, Amém. esse pontinho aqui não tá bacana, não. É resposta, entendeu? As Amém. pessoas falam assim, Deus não fala. Fala assim. Um bate-papo aqui que gerou lá quando a gente estava tomando café. Amém. Né? Muito Amém. bom. Muito bom. E a gente vem agradecer vocês por estarem aqui. Por favor, vocês só vão fazer comentários se vocês estiverem inscritos. Tá aprendendo, hein? Você tá bom? É, desse então você jeito. faz o favor pra gente. Pra você me ajudar, pra mim te ajudar, você tem que me... Eu não sei, esqueci a fala. É desse jeito. Tá? Tropa de Elite. Vamos assistir Tropa de Elite. Bárbara, eu te amo. Eu também. Também. Amo a sua história. Amo como que você começou.
como do jeito que você fala, o jeito que você alcança as pessoas. Verdade. Isso eu choro sempre. Às vezes eu não comento, não, mas eu curto sempre. Eu vou passar a comentar agora. Você é minha amiga? Eu vou passar a comentar também. Bacana. Ué, quer orar? Amém. Ora, Pra antes gente disso, eu quero falar do culto. Tem culto sábado, culto Isso. do Mistério Essência, na Igreja Batista Atitude, sábado às 20 horas. A gente vai ter um baile no Dia dos Namorados, tá? E eu quero te convidar. Eu não tenho namorado. Mas é para solteiro. Ah! É para os Uma solteiros. postura, uma postura. Olha a postura. Para quebrar justamente esse lugar, né? Que isso é um dia só para namorado. Não, é dia de solteiro também. Então a Que gente vai fazer uma legal. festa A sua igreja é aonde? na Barra da Tijuca, né? É Rua longe, Silvio né? Polos. Não é longe nada. Nada que o BRT não chegue. É. E um Uber. Não, vai ter É em o quê? Sepetiba também, tá? Tem Atitude em Sepetiba. Vai Tem. ter esse Tem Atitude baile? Nova Iguaçu. Tem Nova Iguaçu, Atitude Nova Iguaçu. É linda, tá? Perto Pastora do Vanessa. shopping. Isso, tá ficando enorme, mas tá uma Perto do construção enorme. shopping. Isso. Então é vou lá. isso. Vai, pastora Vanessa. Tem lá, essência. Pastora Vanessa e pastor Rubem. Eu vou lá. Nossa, você fala. Muito A Bárbara mandou vir aqui. Isso, eu falo. Bárbara mandou vir aqui. Eu ia falar alguma coisa que eu esqueci. Ah, tá. Pessoas perguntam assim, Gê, onde você congrega? Eu congrego na Nova Vida. Na Nova Holanda, Rua Sargento Silva Nunes, 567. Tá? Vai. A Bárbara vai orar. Vou orar. Vamos orar para terminar. Amém. Senhor, obrigada. Queremos te louvar, te engrandecer, dizer que o Senhor é bom, dizer que a tua misericórdia dura para sempre, dizer que nós amamos a tua fidelidade, ainda que sejamos infiéis, em dizer que nós estamos num eterno aprendizado, Senhor, e o Senhor é o professor. Cuida de cada um de nós, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão ouvindo, dessas pessoas que estão nos vendo com os olhos, que possamos olhar mais para dentro de nós e ter um concerto profundo contigo, para que possamos, naquele grande dia, nos encontrar. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus. Ô, Gê, só dar um recadinho aqui rapidinho pra galera. Primeiro, muito obrigado aí pela sua presença, estar conosco esse tempo todo. Assim que encerrar a live, se você puder voltar e deixar um comentário lá, pra gente é muito importante, tá? A mensagem, ela só começa após o término aqui da live. Então, se você puder voltar e deixar um feedback, vai nos ajudar muito, 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 tá? Outra coisa. Manda esse link pra alguém, vamos compartilhar, tá? A gente tá fazendo esse trabalho aí uma vez por semana, tá sendo benção demais, muitas vidas alcançadas, mas a gente precisa da sua ajuda. Compartilha, se inscreve no canal e chama mais gente para participar conosco, né, Gê? Isso aí. Pedi para me seguir, né, gente? Tá aqui. Ah, gente, Poxa, pastora, já tá ali, não tá? Desculpa, Bárbara, tá tudo na descrição Já do tá na vídeo. descrição. Eu pra também seguir sou terapeuta Bárbara. comportamental. Me procura lá, Ó, gente. procura essa menina que ela vai ajudar vocês, né? A desvendar esse negócio na cabeça de vocês, que vocês não estão bem, não. Essa nação é muito perigosa, essa nação, tá bom? Partiu? Vem cá, peraí. Ai, calma. Peraí. Tá, ai, Jesus. Eu comecei, quando eu passei a fazer o vídeo, foi quando estourou O Brabo Tem Nome. Né? Que é aquele vídeo do Brabo Tem Nome. Sim. E o nome dele é Jesus Cristo. O Brabo tem nome, O Bárbara. brabo tem nome. Qual o nome? Um nome que está acima sobre todo nome. Pegou a visão? Beijo. Jesus. Valeu.